O catering é o fornecimento de refeições que podem ser mais ligeiras ou mais complexas e que podem ser servidas de forma mais informal ou de forma mais protocolar. Dependendo do tipo de evento, o catering pode assumir um papel central ou meramente acessório, e isso vai condicionar algumas decisões. Vamos ver algumas dessas decisões a tomar quando se inclui um serviço de catering no evento. Por norma, assumimos sempre que os promotores do evento é que estão a fornecer as refeições que são servidas, mas há outros casos específicos. Em alguns eventos, as refeições podem ser de acesso limitado e condicionadas a vouchers ou tickets de refeição, que geralmente são pequenos cartões ou papelitos, muitas vezes coloridos, que dão direito ao almoço ou coffee break. Estes vouchers são muito habituais em conferências em que os participantes pagam um determinado valor de entrada, que lhes dá direito a, por exemplo, um coffee break de manhã e outro à tarde, um almoço e um jantar social, e recebem um voucher para cada uma destas refeições. E depois têm de apresentar esses vouchers sempre que vão para as salas de refeição. Noutros casos, pode acontecer os convidados apenas terem de pagar as bebidas que consumirem. Por vezes, é oferecida uma emenda base e os convidados podem também complementá-la pagando à parte o que pedirem extra. Por exemplo, a emenda inclui água e sumos gratuitamente e o convidado, se preferir, pode comprar uma garrafa de vinho. Noutros eventos, são os convidados que pagam integralmente pelas suas refeições. Podemos estar aqui a falar de um preço chamado All Inclusive, que inclui tudo que as pessoas quiserem consumir, ou de um preço por cada item consumido. Uma das principais decisões a tomar diz respeito a assumir a responsabilidade total pelo catering ou subcontratá-lo a uma empresa especializada. Muitos locais preparados para eventos têm já um serviço de catering ou então têm contratos com empresas de catering, o que pode facilitar todo o serviço. O recurso a empresas externas dá alguma garantia de controle de vários aspectos e de coordenação das equipas, ao mesmo tempo que reduz o tempo de preparação do catering, uma vez que estamos a falar de equipas especializadas e que são muito experientes nesta área. No entanto, há algumas preocupações que acho que devemos ter em conta. Por exemplo, quem é o responsável pelas licenças relacionadas com o serviço de catering e o respectivo controle de qualidade alimentar? É quem organiza o evento? É a empresa do catering ou são os proprietários do local do evento? Depois, quais são os termos de pagamento? Quando é que se tem de pagar? Como é que é a estrutura de custos? Há custos fixos e custos variáveis por participante? Quando é fixado um preço por participante, o que é que esse preço inclui? O que é que não inclui? E o que é que acontece, por exemplo, se não aparecer no evento o número de participantes ou de convidados que estavam previstos? Temos de pagar a mesma? No fundo, a questão é saber qual é o custo total por participante, incluindo os custos fixos, variáveis, os seguros, tudo aqui incluído. Depois, queremos saber também se há custos associados a, por exemplo, material e equipamento perdido ou estragado, como os copos partidos. Tudo isto são questões que têm de ser tratadas quando estamos a subcontratar o catering. Outra decisão Outra decisão importante diz respeito ao número de pessoas do staff que deverão estar afetas ao catering. Um jantar formal exige um rácio de staff de 1 para 10, ou seja, um membro do staff para servir 10 participantes no evento. Num evento mais informal, esse rácio pode ser de 2 para 30, ou seja, 2 membros do staff para 3 mesas de 10. Num buffet é necessário um colaborador por cada 100 ou 150 convidados. Se estivermos a falar apenas de um coffee break, então esse rácio é muito menor, ou seja, mais convidados por cada colaborador. Existem vários elementos que influenciam este rácio. Por exemplo, o tipo de serviço. As exigências são diferentes se for um serviço à mesa, se for empratá-lo, ou apenas um buffet, ou um simples coffee break. Servir um vinho de honra ou uns aperitivos é muito menos exigente que servir uma refeição de 5 pratos. E, portanto, o tipo de serviço também influencia o rácio. Depois temos a complexidade do menu e as exigências ou a possibilidade de haver pedidos especiais dos clientes. Quanto mais alta a probabilidade de um cliente pedir um prato especial, maior a necessidade que temos de ter mais staff associado ao serviço. Depois, a existência e a quantidade de mesas ou convidados VIP. Quanto mais mesas e convidados VIP tivermos, mais staff vai ser necessário. Temos também a exigência de um serviço coordenado, ou seja, pode ser necessário mais pessoas se, por exemplo, se quiser servir todas as mesas em simultâneo e não sequencialmente. Por vezes é organizada esta teatralização de entrada de todos os membros do staff do catering na sala e que muitas vezes até é acompanhada por música, como se fosse o início da abertura do jantar e que no fundo serve para começarem a servir todas as pessoas ao mesmo tempo. Bom, o gosto deste serviço é discutível, mas a incluí-lo temos de ter noção que vamos precisar de mais staff. Outro fator é o nível de consumo de bebidas alcoólicas previstas. Um evento onde se consumam mais bebidas alcoólicas vai exigir mais staff. Isto porque é necessário garantir que os convidados têm todos os copos com bebida, é necessário assegurar que todas as mesas têm garrafas suficientes, é necessário ir abrindo garrafas e ir servindo.
Em alguns casos é necessário ir providenciando o gelo, as rodelas de limão, ir fazendo os coquetéis na hora. Noutros casos é necessário afetar pessoal à cobrança das bebidas sempre que elas são servidas. O nível de consumo de bebidas alcoólicas também acarreta outro tipo de preocupações, como o nível de ruído e a possibilidade de haver desacatos, o que por si só exige que haja mais staff disponível associado aos serviços de segurança. Por último, vou falar da diversidade dos locais de serviço. Por exemplo, se os convidados estiverem espalhados por várias salas ou por vários locais, é necessário mais colaboradores do que se os convidados estiverem todos no mesmo local. Todos nós já ouvimos histórias de pessoas que apanharam intoxicações alimentares em casamentos, mas o controle da qualidade vai muito além de garantir a segurança alimentar, que obviamente também tem de ser assegurada. Existem vários fatores a considerar quando se pretende fazer o controle de qualidade do serviço de catering. Gostava de falar apenas de alguns. O primeiro é a adequação ao tema e ao tipo de evento. Por exemplo, não se servem rolinhos de salsicha num jantar formal, da mesma forma que não se servem canapés de salmão numa festa infantil. Depois temos a seleção do menu, e aqui estou a referir-me ao tipo de pratos servidos e à diversificação dos pratos. Por exemplo, não se pode servir bacalhau assado no forno num jantar que é volante, mas pode-se servir um bacalhau com natas, que pode ser só comido com garfo e é muito mais adequado para comer em pé. Outro exemplo, se estivermos a falar de um jantar com muitas pessoas, é inviável servir pratos como soufflés que têm de ser servidos logo após de saírem do forno. Depois temos outro fator, como é a disponibilização de menus especiais ou dieta, ou a capacidade de responder a pedidos de última hora. Isto também são fatores de qualidade, a capacidade de responder a um pedido especial na hora por parte do cliente ou do convidado. Temos também a questão da decoração dos alimentos. Incluo aqui desde a decoração das travessas à decoração das mesas do buffet. Existem pessoas, por exemplo, que gostam de ver as cascatas de marisco. Outras gostam de ver os queijos dispostos em mesas de madeira giratórias. Bom, aqui aplica-se o princípio de que os olhos também comem e que o aspecto visual é tão importante como o sabor e a qualidade dos alimentos. Depois temos a questão da qualificação do staff e da supervisão. O recurso a pessoal qualificado por uma escola de hotelaria, por exemplo, é fundamental. E quando isso não acontece, o serviço falha nos pequenos detalhes. Se a supervisão e a coordenação também não forem feitas por pessoas com experiência e qualificadas, também é provável que surjam problemas. Num jantar mais formal, os talheres devem ser de prata ou de aço, com uma espessura mínima de 2,5 mm de aço. As facas, por exemplo, têm de ter lâminas bem afiadas e têm de ter uma serrilha sem imperfeições. De preferência, devem ser escolhidos talheres que apresentem o nome do seu fabricante gravado. E, obviamente, que deve-se garantir que existe redundância de equipamentos, ou seja, se temos 300 convidados e esperamos 300 pratos serem necessários, não podemos ter apenas 300 pratos, temos de ter mais, temos de contar com mais pratos. Depois temos outros fatores, como o cumprimento das imposições legais relativas à segurança alimentar e ao cumprimento dos requisitos do sistema da HACCP. Por exemplo, a copa deve estar organizada em copa limpa e copa suja. O que é a copa limpa e a copa suja? A copa limpa destina-se à lavagem de copos, chávenas e pires, pratos de pão e os respectivos talheres. A copa suja destina-se à lavagem de travessas, louças e talheres usados em comidas com gordura. As copas têm de ter tanques duplos com água quente e água fria para as lavagens e geralmente têm dispositivos de esterilização e secagem das louças. A separação dos lixos é outra das áreas de preocupação. Toda a questão da higienização e da segurança alimentar são aqui também o foco da atenção. Quanto à limpeza, que já falámos, temos aqui várias preocupações. Não basta assegurar que os talheres, os pratos e os copos estão devidamente lavados e sem restos de comida seca. Há que garantir que são devidamente polidos e não têm manchas ou dedadas quando são disponibilizados aos convidados. Isso também é a qualidade do serviço. Ainda relacionada com a questão da limpeza está a questão da gestão de restos e resíduos. Como é que é feito o tratamento dos restos e resíduos e o transporte do lixo? Quais são as preocupações ambientais com esses resíduos? Por exemplo, em concertos ao ar livre utilizam-se muitos materiais descartáveis que, regra geral, ficam espalhados pelo chão e o impacto ambiental desses resíduos deve ser acautelado. Tudo isto são questões de qualidade do catering que devem ser asseguradas muito além da qualidade dos alimentos. Obrigada.